Olá, segundo ano. Hoje, dia 15 de outubro, estamos aqui para a nossa aula da disciplina de Geografia, tá? E hoje nós vamos utilizar o livro e o caderno. Por que o caderno? Nós vamos fazer uma breve discussão, né? Vamos começar a aula fazendo a discussão sobre o conteúdo que nós estudamos na aula passada. Ficou um exercício para que vocês também pudessem resolver, não foi isso no caderno? Então, ó, vocês vão pegar o livrinho e o caderninho, tá certo? Para a gente poder começar, né, a nossa aula. Na aula passada, nós estudamos sobre uma das camadas da Terra, né? Nós já tínhamos estudado há um tempinho, né, sobre a hidrosfera, que nós tínhamos visto que a hidrosfera era a camada de água do nosso planeta, né? Então, da hidrosfera faziam parte todas as águas, fazem parte, no caso, né, todas as águas do nosso planeta. Inclui rios, inclui mares, oceanos, lagos. E na aula passada a gente estudou sobre a atmosfera, que é uma outra camada do nosso planeta. A atmosfera é a camada de ar que envolve a Terra, é a camada de ar, é a camada gasosa, como algumas pessoas também falam. E sem a atmosfera seria impossível existir vida no nosso planeta. No slide da aula passada, nós vimos, né, que a atmosfera ela fica ao redor do nosso planeta. Então, a atmosfera ela controla o clima. Se não existisse a atmosfera, os dias do nosso planeta seriam muito quentes e as noites muito frias. Então, a temperatura ela iria ficar desregulada, né? Então, como é que poderia existir vida sem ela? E, além disso, é a camada de ar do nosso planeta. Se não existisse a atmosfera, como nós iríamos respirar? Então, a gente vê, né, chega à conclusão de que seria impossível haver vida no nosso planeta, certo? Então, nós vimos que a atmosfera ela é rica num gás chamado nitrogênio, mas que ela também, além do nitrogênio, ela tem outros gases. Tem o gás carbônico, o oxigênio, o neônio, o gás hélio, o argônio. E, além disso, ela também é formada por vapor de água e partículas de poeira, certo? Tudo isso aí forma a atmosfera. E a gente até falou, né, que a atmosfera vem sofrendo com a poluição, né? Todos os dias, né, são lançados gases na atmosfera e não são os gases iguais aos que existem lá na atmosfera, não. São gases nocivos, aquelas fumaças que nós vemos. Então, tudo aquilo ali está prejudicando o nosso ar, né? Infelizmente, nós estamos respirando um ar poluído, certo? Então, o oxigênio é o gás que os seres vivos, na maioria dos seres vivos, nós, por exemplo, precisamos para poder respirar. O gás carbônico, as plantas utilizam quando elas vão produzir o próprio alimento delas, tá certo? Então, são esses os pontos mais fortes referentes à atmosfera, tá certo? Então, tinha ficado como atividade de casa no caderno, tinha assim: marque a opção que diz para que serve a atmosfera. Ela serve para quê a atmosfera, né? Qual é a função da atmosfera? Controlar o clima do planeta, além de ser essencial para a vida na Terra. Manter os dias bem quentes e as noites frias. Será que essa segunda opção aí está certa? Essa segunda frase será? Manter os dias bem quentes e as noites bem frias? Segundo, dê exemplos de gases que formam a atmosfera, né? Aqueles gases que nós vimos, né? São vários que formam a nossa atmosfera. E o terceiro, faça um desenho do nosso planeta e represente a atmosfera. Então, eu até disse, né? Você pode fazer o desenho do planeta. Ao redor, você podia contornar
com uma cor diferenciada, né? Já que boa parte da Terra é representada na cor azul, você podia colocar um amarelo, um laranja, né? Uma cor diferente para poder destacar essa atmosfera, certo? E a correção dessa atividade que ficou no caderno que nós lemos agora, qual é a função da atmosfera? Controlar o clima do planeta, além de ser essencial para a vida na Terra, né? Como é que a gente iria respirar se não existisse a atmosfera? Como é que existiria o oxigênio, se a atmosfera é camada de gases, né? E o segundo estava perguntando sobre os gases que compõem a atmosfera. Então, estão eles: nitrogênio, oxigênio, gás carbônico, argônio, hélio, neônio. O terceiro está aí em branco, porque como era para vocês fazerem um desenho, então eu não coloquei nada, tá certo? Aí no terceiro, porque aí era pessoal, algumas pessoas mostraram durante a aula ao vivo, né, o desenho da atmosfera, teve gente que mandou pelo aplicativo, então, ok, tá certo? Hoje, nós vamos estudar um assunto do livro que faz parte do nosso dia a dia. A gente sempre está observando as coisas, inclusive dentro da nossa casa, mas a gente às vezes não se dá conta de que a gente está fazendo uma observação de um objeto de lado, observação de cima, observação de frente. Então, é muito interessante isso, porque quando a gente observa um objeto, dependendo do lugar que a gente está observando, então a gente às vezes acha assim, tem objetos que eles às vezes, né, eles podem até enganar um pouco a nossa visão. Se a gente pega um objeto, a gente olha de frente, que é a visão frontal, a gente pega esse objeto, a gente coloca ele de lado, que é a visão, que a gente olha de lado é a visão lateral, a gente às vezes até pensa que não é o mesmo objeto, né? A gente diz, oh, gente, isso aí é aquilo que eu estava olhando ainda agora. Tem alguns objetos que eles mudam um pouco e a gente vai ver agora, tá? Então tem aí nessa abertura assim, ó. Dependendo do ponto de vista, podemos ter diferentes vistas de um espaço. Vocês têm aí o exemplo do sofá, né? Tem um sofá, um objeto comum que tem nas casas, né? Então, nada melhor do que um sofá para poder representar, né? Todo mundo conhece o sofá, todo mundo gosta de descansar no sofá, de sentar, de se deitar, de assistir TV, de conversar. Então, vejam só. Aí tem aqui vocês estão vendo aqui né, em cima. Aí tem assim, frontal. E o primeiro sofá, ele está representando essa visão frontal, que é o quê? A visão de frente. Quando eu estou olhando de frente para alguma coisa. Se eu chego, fazer uma pergunta agora para vocês. Quando a gente vai em alguma loja, né, então quando a gente vai num lugar que a gente nunca foi, no supermercado, numa loja, numa clínica, então as pessoas dizem assim, ó, o nome da clínica é esse, aí diz o nome da clínica. O nome da loja é loja tal. Para a gente poder achar essa loja, a gente vai olhar o quê? A gente vai olhar a frente dessa loja, né? A frente da loja, geralmente tem um letreiro, né? Tem lá o nome, né? Uma placa com o nome dessa loja. Então, a gente vai olhar e assim a gente vai encontrar esse lugar que está procurando. Se a gente for no médico, na clínica, então tá lá na frente da clínica o letreiro clínica, aí tem o nome. Também é uma forma mais fácil da gente poder achar o nome, né? Por exemplo, na escola de vocês, o nome lá, tem lá a faixa, tudinho. O nome, né, a faixa fica na frente da escola. Se essa faixa ficasse nos fundos da escola ou ao lado da escola, será que seria mais fácil ou mais difícil de alguém identificar, de alguém poder achar a escola? Seria mais difícil, né? Então, quando está de frente, as pessoas, porque até mesmo de lado a visão já muda um pouco, né? Então, ó, o sofá, a gente tá vendo aí de frente, no caso a visão frontal.
O outro sofá tem aí, número 2, visão oblíqua. Oblíqua. Essa visão, ela é um pouco de cima e um pouco de lado, né? Olha aqui outro tipo, ó, de visão, outro tipo de vista. Lateral, a gente tá vendo o quê? O lado do sofá. A gente olhando assim, será que parece com esse sofá? Será que parece com a primeira visão? Parece até ser outro objeto, né? Muda. Muitas vezes essa visão, ela termina mudando um pouco, né? Aí a gente às vezes pensa até que não é o mesmo objeto. Ó, outra forma de ver, a vertical, certo? Outra forma da gente poder ver esse sofá. Aí, olha aí o exemplo de uma visão frontal. Quando o espaço é visto de frente, ou o espaço ou o objeto, tá? Tudo aquilo que eu observo, que eu vejo de frente, então é uma visão frontal. Por exemplo, eu estou aqui, né, de frente ao meu computador. Eu estou olhando para o computador para poder falar. Então, eu estou tendo o quê? Uma visão frontal do computador. Se eu for lá para o outro lado, se eu sair a rodear aqui, eu vou observar as costas do meu computador. Se eu vier ou para a minha direita ou para a minha esquerda, eu vou ter uma visão lateral. Será que vai ser igual esse computador se eu arrodear para olhar a parte de trás dele? Ou olhar a minha esquerda ou olhar a minha direita? Vai mudar, né? Dá até a impressão de que eu estou olhando para outra coisa. Eu não estou nem vendo mais o que eu estava, o objeto que eu estava olhando, né? Então, a gente tem essa visão. Então, olha aí, ó, a visão frontal, visão à vista de frente, né? De um lugar ou de um objeto. Olha que lugar bonito. Eu achei tão bonito esse lugar que eu coloquei aí. Olha a visão frontal desse lugar. É um espetáculo, né? Uma coisa assim que a gente não tem nem palavras, né, para dizer. Muito bonito, né, não? Olha só. Então, visão vertical. Quando o local é visto de cima. Vocês têm aí no livro de vocês também um outro exemplo, né? Que é o segundo desenho, né? Em cima vocês têm 2 fotos, aí depois vem 4 desenhos. Então, vocês estão vendo aí a visão vertical, ela pega essa parte de cima e termina pegando um pouquinho, né, da parte lateral, né, do objeto, certo? Quando a gente estudou sobre os tipos de fotografias, né, que nós vimos, então, essa foto vertical, ela é muito utilizada, né? Por exemplo, às vezes a gente fica assim, como é que é possível saber a quantidade de casas que existem num lugar? Como é que é possível saber se as pessoas, agora mesmo, na época da pandemia, né? Estava passando um helicóptero e esse helicóptero sobrevoou um tempo e estava vendo a questão da movimentação, né? Os bairros que tinham mais gente, mais pessoas nas ruas, os bairros que estavam mais tranquilos. Então, uma vista de cima ajuda bastante a gente a saber sobre isso, né? Inclusive, a gente tem pessoas que perguntam assim, como é que é feito um mapa? Como é que a gente sabe que o planeta Terra tem tanta água, né? Como é a nossa atmosfera? Então, a gente consegue saber por quê? São enviados satélites para o espaço. Esses satélites, eles fotografam esse espaço e, através disso, a gente tem como saber como é o planeta, como
qual país é vizinho de outro país, né? Os continentes, tudo isso a gente consegue ver numa visão aérea, uma visão de cima, certo? Então, olha aqui, a gente tem outra visão aí, né? Pega o telhado e pega um pouco da parte de baixo também, da lateral também. Visão lateral. Quando vemos o lado do espaço. Olha aqui, ó. Essa casa, né? A gente tá vendo aí a lateral dela, o lado dessa casa. A parte da frente é aqui, porque não dá pra gente ver por causa das plantas que estão aqui, né? Mas essa parte aqui é a frente da casa, onde tem essa planta aí na frente, né? Então, isso aqui é uma visão lateral. Se eu sair daqui, ó, de onde essa seta tá passando, eu venho arrodeando e venho para esse outro lado, eu vou ter uma visão frontal, porque aqui eu vou olhar a casa de frente. Então, eu vou ver que é diferente, né? Então, para a gente ver, né? O mesmo lugar, o mesmo objeto, dependendo de como a gente olha, a gente pode ver de várias formas, né? Olha só. Outra visão aqui, lateral também. Nós estamos vendo aí as janelas, né? Da casa, ó. A entrada dessa casa pode ficar ou para esse lado ou para o outro aí que não dá para ver, né, na imagem. Mas aqui é uma visão lateral, né? Eu estou observando o lado dessa construção, certo? Visão oblíqua. Quando vemos o espaço acima e ao lado ao mesmo tempo. A gente tá vendo aqui, ó, a parte de cima e a lateral da casa, certo? Aqui também, ó, parte de cima e a lateral também da casa. Então, é isso que muitas vezes, né, as pessoas pensam que, isso não é o mesmo lugar, não. É outro lugar, ou então esse não é o mesmo objeto, é um outro objeto que a gente está observando, mas não é. É o mesmo, tá certo? Então, ó, tem um slide aqui, tem assim. Quais das vistas foram tiradas? Tirada de um helicóptero. Quais dessas imagens aí foram tiradas? As fotos aí foram feitas representações de cima. Tá muito fácil, né? Ó, eu aqui na imagem 1 tá aparecendo o quê? A frente da casa. Aqui já está aparecendo um pouco da casa, né? Do terreno. Eu já estou vendo aqui um pedacinho da piscina. Aqui eu já estou vendo melhor a parte do terreno. E nesse último aqui eu estou vendo outros detalhes, ó. Estou vendo a casa, estou vendo aqui a piscina, estou vendo a mesinha aqui com as cadeirinhas. Então, tirada do helicóptero. Quais foram aí? Quais imagens? Muito fácil, né? As imagens 3 e a imagem 4, certo? E do chão? Quais dessas imagens aí a pessoa foi fazer uma fotografia ou foi fazer um desenho e ela do chão mesmo ela fez? As imagens 1 e 2. Olha aí, ó. Agora aqui ela, dependendo do ângulo que ela tivesse no chão, aí dava para ela poder pegar a piscina, mas aí não foi de helicóptero. Qual das vistas dá uma ideia melhor do que há no clube? A imagem que foi tirada no chão ou a imagem que foi feita de cima?
Qual é a que a gente consegue ver melhor? O que é que tem no clube? A imagem que foi feita é de cima, né? Porque aqui, ó, eu passei na frente, olhei, vi um portão, vi aí, ó, essa partezinha aí do clube. E aí? Vi que tem umas árvores aqui. Aqui nessa outra, ó, eu passei, vi que tem uma piscina, vi que tem essa partezinha aqui construída, vi essas árvores. Mas será que deu para eu ver assim tudo direitinho? Olha os detalhes aqui, ó. Nessas outras imagens que foram tiradas de cima, eu vi que o clube tem mesas, que o clube tem piscina, que tem árvores, né? Aí descreva o que você vê da disposição de objetos e locais do clube. O que é que a gente vê aí? A gente já falou, né? Piscinas, tem mesas, tem árvores, né? Então, a vista de cima, ela dá uma ideia melhor do que tem aí no espaço, né? E esse agora, outro desafio. Horta ilustrada. Qual dos desenhos da direita corresponde à horta ilustrada? Claro que você não vai marcar o X aí, né? Isso aí é só um desafio. Veja só. A gente tem aí a horta, né? Qual será desses desenhos aí que é o que corresponde à horta? Vou dar uma dica. Tem um detalhe bem pequenininho, bem pequeno mesmo, que é ele quem define. Que detalhe é esse? Eu vou dar uma dica. Quero ver, bora pensar um pouquinho, né? Posso dar uma dica agora, né? A dica, esse pequeno detalhe tá lá no telhado. Qual será esse detalhe? Essa chaminé aqui, ó, que a gente tem aqui. Então, qual seria a imagem que corresponde? A imagem 1, que é essa daqui, ou a imagem 2? Observe a posição da chaminé, que isso é o que vai determinar o quanto, né, qual é a posição aí, qual é a imagem que define essa horta. Vamos lá? 1, 2, 3. Será que todo mundo conseguiu descobrir? É a imagem 2. Por quê? Eu disse a vocês que tem um detalhe bem pequenininho. Tem um detalhe bem pequenininho, né? A chaminé, olha o lado que a chaminé tá virada. Aí aqui tem essa carrocinha, né, de lado. E a carrocinha, ela fica do outro lado. Ela não tá no mesmo lado da chaminé. E aqui na imagem 1, ó, tá mostrando que a carrocinha tá do mesmo lado da chaminé. Então, por aí, é isso que... Veja só uma simples chaminé tornou a imagem errada, né? E aqui, ó, eu tenho, né, a construção. Aí tenho a carrocinha, tenho as árvores, ó, tenho aqui as plantações. E aqui eu tenho o outro lado, ó. Estão vendo? Veja só, um simples, né? Uma simples coisinha fez isso. É um simples detalhe, né? Então, agora, a gente vai fazer as páginas 90 e 91, tá? Então, ó, todo mundo pega o livrinho. Olha aqui, ó. Página 90.
Então, bora ler? Primeiro, marque os ambientes que apresentam o mesmo ponto de vista. A primeira imagem, eu tenho uma sala. Como é que eu estou vendo essa sala? Eu estou vendo essa sala, eu estou tendo uma visão frontal, uma visão lateral, uma visão oblíqua, o que será? Estou tendo uma visão lateral, né? Eu tenho aí o rack, a televisão estou vendo de lado, o sofá também. Na segunda imagem, eu estou vendo o quê? O que é que eu tenho nessa segunda imagem? Eu tenho um quarto, né? Tem aí a cama, as mesinhas de cabeceira. Eu estou vendo esse quarto de onde? Eu estou vendo esse quarto de cima, né? Será que está igual com a primeira imagem? A outra imagem, eu tenho aí, né? Uma cômoda. Tenho uma mesinha aí com um jarrinho em cima. Eu estou tendo uma visão de quê? De frente, né? Uma visão frontal. A terceira imagem, eu tenho aí uma outra cômoda, não é mais a mesma, né? O abajur. Eu estou vendo de frente ou de lado? A penúltima imagem, eu tenho aí o quarto. A gente tá vendo lá o guarda-roupa. E está vendo a cama de lado. Então, é uma visão o quê? Uma visão lateral. Será que tá igual? E a última imagem, eu tenho a cozinha, né? Eu tô vendo a geladeira, tô vendo o fogão com um botijão de gás ao lado. Então, eu tô vendo aí que cada imagem aí tem tem o seu ponto de vista. Quais seriam aí as imagens que eu tenho o mesmo ponto de vista? A primeira imagem, você pode fazer um xizinho lá. Na primeira imagem, onde tem um sofá de lado e a televisão. A penúltima imagem e a última imagem. No caso, ó, repetindo, primeira imagem lá em cima, ó. A penúltima e a última, certo? Então, ó, só para a gente ver aí, primeira, penúltima e últimas imagens, certo? A página 91, eu coloquei aí o segundo quesito, mas o segundo quesito é para ligar, né? Por isso que ele está aí em branco. Então, nós temos aí, né? Ligue as vistas do mesmo espaço. Muito fácil. Nós temos aí uma imagem. Essa é a primeira imagem que está aí. Ela vai corresponder a quais imagens? Nós temos o que aí nessa imagem? Temos a cadeira e temos um cesto, né? Um jarro ao lado. Então, quais imagens aí vão corresponder? Vai corresponder a primeira e últimas imagens. Então, você pode pegar a primeira imagem dessa primeira coluna e ligar, ó. Certo? A imagem do gatinho é muito fácil, né? O gatinho está aí dormindo na almofada. E só tem duas imagens que tem um gato aí, né? Então, você vai ligar. Tem uma que o gatinho tá numa visão oblíqua, né? Ó. Né? O gatinho está sendo visto de cima, né? Está sendo visto. E ele também está sendo visto
um pouco de cima, né? E um pouco ao lado, certo? Pronto? Então, vocês vão fazer em casa o terceiro muito fácil. Circule os espaços que apresentam vista frontal. Quais são os espaços aí que eu estou vendo de frente? Então, eu vou circular as imagens que mostram, né, ou os espaços, ou os objetos vistos de frente, certo? O quarto quesito, desenhe a vista frontal da sua casa. Você vai desenhar a frente da sua casa, certo? Você vai desenhar a frente da sua casa. Página 93. Observe a vista vertical e marque o espaço correspondente. A gente está vendo aí um telhado, né? Mas tem aí duas árvores, né? Tem um espaço. Então, vai corresponder a qual imagem? Será que isso aí é uma pracinha? É a escola? Ou essa imagem do meio? Certo? Sexto, desenhe a vista vertical da sua escola. Você vai desenhar a sua escola de cima. Aí a criatividade é de vocês, tá certo? Página 94, a gente tem. Observe as diferentes vistas oblíquas de um mesmo espaço e faça na vista frontal a correspondência numerando cada ponto de vista, certo? Então, vocês têm aí os quadrinhos, né, na imagem. Então, você vai numerar, tá certo? Por exemplo, qual quadrinho aí vai corresponder ao número 1? Aí você vai colocar número 2, qual vai corresponder, número 3 e o número 4, certo? Oitavo, observe os espaços e escreva em que tipo de vista cada um foi representado. Você vai dizer aí, qual espaço tem visão frontal, tem visão vertical ou tem visão lateral. Tem um com visão lateral, um com visão vertical e outro com visão frontal. Então, você vai observar e vai escrever no retângulo abaixo das imagens, tá certo? Então, ó, próxima aula, a gente faz a correção dessa atividade, tá? Qualquer dúvida, vocês podem perguntar pelo aplicativo, tá bom? Não tem problema nenhum. Vocês podem perguntar, fiquem à vontade, tá? E hoje, a gente fica por aqui. Até a próxima semana.